Queridos irmãos, a graça e paz do Senhor, amém. Motivo de grande alegria estar aqui com vocês hoje, estar aqui em Brasília. E eu fico muito feliz de receber o convite do pastor Joaquim, pastor muito conhecido na Renovada, pastor que deu aula para alguns professores meus. Então, é um pastor muito renomado e renovado em Cristo, e acredito que é uma bênção estar sendo convidado por ele e um motivo de grande alegria. Queria dar continuidade, sem muitas delongas, igual o presbítero estava aqui à frente falando. Assim que eu entrei aqui, eu também senti a presença do Espírito Santo muito grande, e realmente o Espírito Santo ele tem algo para fazer em nossas vidas hoje. E eu fico muito feliz, porque eu tenho pedido que o Espírito Santo realmente não nos deixe cair nesse comodismo, nesse momento de pandemia, mas que Ele possa renovar o nosso chamado, que Ele possa renovar realmente a nossa vida em Cristo. Sem mais delongas, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Hoje nós estaremos decorrendo e pregando um pouco acerca da Torre de Babel, algo muito conhecido dos irmãos. Acredito que muitos irmãos conhecem essa história, tudo que passou ali naquele povo, mas acredito que a cada dia a palavra do Senhor se renova nas nossas vidas. Ele tem algo novo a nos falar por meio da mensagem dele. E vai dizer assim, no capítulo 11, versículo 1 em diante: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel. Por ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém. Assim diz a sua palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que é santa e perfeita. Que o Senhor esteja nesse momento ministrando aos nossos corações. Que o Senhor esteja realmente, Senhor, tocando, Senhor, abrindo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede a Tua palavra de ser proclamada, tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu Espírito Santo de fazer aquilo que Ele deseja. Caia por terra tudo aquilo, Senhor, que impede, Senhor, a Tua obra. Que assim o Teu nome seja glorificado aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de iniciar esse culto com uma ilustração. Acredito que todos conhecem bem a história do Titanic. E já foram feitos filmes e mais filmes sobre esse grande navio, esse grande barco que foi construído. E dessa forma nós vemos o projeto do homem colocado em prática. Nós vemos o homem colocando assim os seus propósitos em prática, o homem fazendo, o homem construindo. E nós vamos ver que esse navio foi construído por 2 ingleses. E esses homens colocam assim esse navio no mar por volta de 1912, e dessa forma, quando eles colocam esse navio no mar, eles falavam que esse navio seria indestrutível, que não teria nada que poderia parar, que ele seria um navio grande e poderoso, e todas as pessoas poderiam usufruir do plano do homem, do projeto do homem. E dessa forma nós olhamos para esse projeto do homem, mas nós sabemos muito bem a história, como é que decorreu essa história. Nós sabemos que esse navio passou por um grande naufrágio ao bater em um iceberg, e dessa forma nós percebemos que os planos do homem são fracos e falhos a cada dia. Nós percebemos que assim o projeto do homem é deficiente, que o projeto do homem pode falhar,
mas que o projeto do Senhor não falhe em nossas vidas. E nós olhamos assim para esse projeto que foi analisado como inafundável. Nós vemos realmente ele sucumbindo, e ele realmente sendo destruído, e ele sendo assim reprovado. Dessa forma, quando nós olhamos para esse texto, nós também podemos analisar um projeto do homem, um projeto grande, de grande imensidão, como esse outro projeto que foi feito. Nós percebemos assim o homem colocando seus planos à frente do projeto de Deus. E nós percebemos lá desde Gênesis 1:28, o mandato cultural que Deus deu ao homem, o projeto, o mandamento que o Senhor designou a Adão e Eva, para que eles pudessem assim multiplicar a cada dia, que eles pudessem povoar a terra. E dessa forma nós vamos ver o homem enchendo a terra, a cada dia os seus filhos, tendo mais filhos e descendentes, diante da aliança e do projeto do Senhor. E nós vamos ver que o pecado entra no mundo, e realmente nós vemos que há a queda desse projeto tão lindo que seria o Jardim do Éden. E dessa forma nós vemos assim o decorrer desses capítulos. Nós vamos ver no capítulo 7, o Senhor mandando assim, convocando Noé para assumir esse projeto tão grande também do Senhor para a vida dele. E dessa forma nós vemos o decorrer desse projeto, e o Senhor assim manda um dilúvio com o objetivo de varrer toda a terra por causa do pecado, por causa assim de tudo aquilo que o homem estava fazendo, todas as coisas ruins e más. Mas nós percebemos que mesmo embora o projeto do homem falhe, mesmo embora todos esses projetos falhem, o Senhor ele sustenta o projeto dele diante de todas as coisas ruins. Nós vemos o Senhor a cada dia aplicando o seu projeto na vida do homem, e nós vemos o Senhor suscitar por meio da descendência aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e assim faria a vontade do Senhor, que hoje nós podemos aproveitar e usufruir a cada dia em nossas vidas. E dessa forma nós vamos olhar a aliança que o Senhor estabelece com Noé. Nós vamos ver assim a aliança que o Senhor cumpre na vida desse homem do Senhor. Noé e sua família entram assim na arca, e nós vemos o Senhor estabelecendo através do dilúvio um propósito na vida desses homens. E após esse dilúvio, nós percebemos que o Senhor salva, o Senhor protege a vida dos seus filhos a cada dia. E nós percebemos que depois desse dilúvio a terra era constituída de poucas pessoas. E o Senhor dá realmente, o Senhor mostra novamente, o Senhor relembra o homem da aliança que ele fez com ele, a aliança inquebrável, a aliança que nenhum homem poderia abalar, porque era a aliança do Senhor. E dessa forma nós olhamos que apenas 8 pessoas estavam ali para exercer esse mandato do Senhor: Noé e seus descendentes, seus filhos e noras. E dessa forma nós vemos os descendentes deles se multiplicar. E nós vemos a necessidade apenas de uma língua. Vai falar aqui nesse capítulo que nós estamos estudando, que nós estamos vendo de Gênesis 11, que o mundo possuía apenas uma língua era o suficiente para que essas pessoas se comunicassem e falassem. E dessa forma nós vamos ver os hebreus que estavam ali perto da região da Mesopotâmia, ali no norte, designado também aquela região, e assim eles vagavam ali como nômades. E dessa forma eles chegaram perto ali às montanhas do Ararat, e dessa forma eles chegam às planícies da Babilônia. E dessa forma nós vamos ver que esse contexto atual de Gênesis 11 é bem conturbado. Desde o capítulo 1 até esse capítulo 11, nós vamos ver o Senhor retomando assim o seu projeto. No capítulo 10, nós vamos ver em Gênesis, versículo 8 a 12 do capítulo 10, nós percebemos que a linhagem de Noé vai dar uma continuidade e vai dar origem a um homem chamado Nimrod. Esse homem era denominado como o primeiro homem poderoso da terra. Nós vamos ver, quando nós analisamos esse versículo, que o Senhor vai falar que ele é um homem poderoso. A Bíblia vai falar que ele é um homem de grandes posses. E dessa forma Nimrod ele era um homem valente, um homem caçador. O seu reino ele abrangia desde Babel as outras cidades, as demais cidades ao redor. E dessa forma nós vamos ver desde a cidade de Nínive, que ele havia fundado, cidade que depois de um tempo seria assim
destruída por Deus por meio do profeta Naum. Mas nós vemos assim, o nome desse homem Nimrod significava rebeldia, rebelião. Nós vemos o nome dele significando o valente. E esse homem, ele começou então a profanar, a contaminar e realmente a poluir a terra depois do dilúvio que o Senhor mandara. E dessa forma nós vemos o seu nome mostrar que realmente essas pessoas, o homem estava realmente querendo se rebelar contra o Senhor. Queria falar realmente que nós nos rebelaremos contra o Senhor, nós realmente seremos rebeldes diante da criação do Senhor e dos planos dele. E diz a Bíblia que Nimrod, assim, ele edificava as cidades. E nós podemos ver dessa forma que ele não edificava ou construía cidades para Deus, mas ele realmente estava confiando na sua força, estava confiando no seu vigor a cada dia, estava confiando no seu braço forte. E nós vemos realmente no desenrolar desse capítulo os projetos e os planos desse homem. Dessa forma, esse homem, ele vai edificar e reinar outras cidades, e uma dessas é a cidade de Babel. E relacionando assim a construção dessa cidade de Babel ao projeto humano, nós podemos ver que muitas edificações foram construídas, que muitas construções e planos foram feitos. E hoje eu queria tratar com vocês um tema que vai ser bem claro às nossas vidas. E esse tema é um propósito humano que foi marcado pela reprovação divina. Dessa forma, o desejo humano, a natureza humana, ela tende a cada dia viver em pecado. Quando nós olhamos para a nossa vida e quando nós vamos ler Gênesis capítulo 11, versículo 1, vai dizer que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. E quando nós olhamos isso e lemos isso pode despertar algo positivo na gente. Nós podemos perceber, existe um tipo de unidade entre esse povo. Esse povo tinha o mesmo plano, esse povo tinha o mesmo projeto, eles tinham as mesmas ideias. Mas nós vamos ver realmente como esse projeto vai se desenrolar, o que vai acontecer. E dessa forma nós vamos ver que quando nós analisamos essa expressão em toda a terra, ou em outras versões vai falar em todo o mundo, nós percebemos realmente que esse tipo de expressão, ela quer se referir à terra que está totalmente comandada, que está totalmente manchada pelo pecado do homem. A terra está totalmente banalizada pelo pecado. E dessa forma nós vamos entender que a vida dessas pessoas, como eles estão levando a vida, não está de acordo com o propósito do Senhor, com a vontade do Senhor para a vida deles. Eles estão fazendo aquilo que Deus não aprovava. Então nós vemos o desejo humano depois da queda, a cada dia veredando pela carne, a cada dia veredando pela depravação total do pecado, a cada dia vivendo contrário aos propósitos do Senhor para a vida deles. E nós sabemos que lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3 vai falar, Paulo vai deixar bem claro para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados a cada dia, que até no nosso andar, no curso da nossa vida, nós estávamos ainda em desobediência, nós andamos em desobediência, segundo as inclinações a cada dia da nossa carne e da nossa vontade, dos nossos pensamentos. E dessa forma nós vamos ver realmente que o desejo humano, a natureza humana, ela tende a viver em desobediência conforme a vontade do Senhor. Nós vamos ver realmente, voltando assim para Gênesis 11, 22, realmente Gênesis 11, 2, nós vamos ver, vai falar nesse versículo, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. E quando nós olhamos para esse texto, e nós comparamos ao projeto do Senhor, lá em Gênesis 1, 28, o propósito do Senhor não era que esses homens se fixaram nessas cidades, mas que esses homens realmente pudessem multiplicar e espalhar a glória do Senhor sobre toda a terra. Mas nós vamos ver a desobediência do homem. Nós vamos ver que o Senhor, ele faz aliança com esses seus filhos, ele dá ordem, ele estabelece ao homem essa ordem. Ele comunica bem claro: eu sou homem.
E nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de Abraão, Jacó, entre outros homens, Noé principalmente, que o Senhor estabelece a sua aliança e mostra bem claro o propósito dele na vida desses homens. Mas realmente essa expressão, ela vai nos mostrar que eles não estão dispostos a obedecer à ordem divina. Eles não querem mais escutar as decisões que o Senhor tem para eles. Eles não querem mais tomar as decisões do Senhor para si, mas eles querem tomar as suas próprias decisões. Eles querem fazer as suas próprias vontades. E nós vamos ver, voltando a Gênesis 9, versículo 1, que Deus dá ao homem uma ordem. Ele dá ao homem uma ordem para que ele possa, através da obediência, glorificar o nome do Senhor. E um dos objetivos dessa ordem era que pudesse ser decorrida a descendência de Deus, iria levantar-se a semente da mulher, o Redentor e Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós vamos ver que o ser humano ele está em completa desobediência. O homem assim se fixa naquela cidade de Babel, e quando nós olhamos, nós percebemos claramente o desejo do homem, realmente que o homem caiu e vive agora em rebelião contra o Senhor. Então é como se o homem estivesse falando: olha, Senhor, eu não quero os teus propósitos para a minha vida, eu não quero os teus projetos para a minha vida, eu não quero tudo aquilo que o Senhor planejou desde o princípio para a minha vida, eu quero fazer a minha vontade. E nós vamos perceber que esse desejo do homem é de viver em conformidade à sua própria vontade a cada dia. Nós vamos ver em Gênesis 11, versículo 3, vai falar que o homem, ele diz: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam assim tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Ou seja, essa expressão nos dá a ideia do preparatório daquilo que o homem iria realizar. Agora, Deus, o Senhor fica de canto, que agora eu vou fazer a minha vontade, eu vou construir conforme a minha vontade, eu vou usar os materiais conforme a minha vontade, e o Senhor vai apenas olhar a minha história. E dessa forma nós vamos olhar o homem planejando a sua própria construção, preparando seus planos e tudo aquilo que ele tinha para fazer nessa Torre de Babel, essa grande construção. Nós entendemos como servo do Senhor que quem dá sentido à nossa vida, quem dá sentido aos nossos planos, aos nossos propósitos é o próprio Senhor. Sem Ele realmente não tem sentido nas nossas vidas. E essa realização humana, ela vai realmente se tornar sem significado. Essa realização humana, esse projeto da Torre de Babel, ela vai estar sem significado, ela não vai ter um objetivo final, ao não ser realmente não querer viver conforme a vontade do Senhor. E dessa forma, correndo pelo livro de Gênesis, nós vamos olhar no versículo 4 do capítulo 11, e vai dizer: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nós vemos bem claro aqui a edificação sem sentido. Essa edificação ela se torna sem sentido, porque o que dá sentido realmente às nossas vidas é realmente fazer a vontade do Senhor. E quando nós não estamos debaixo da vontade do Senhor, nós vivemos uma vida sem sentido. E dessa forma, quando nós olhamos para o propósito de Deus para a vida desses homens, nós olhamos eles correndo e fazendo realmente o contrário. Aqui nós vamos ver a iniciação humana, a realização humana, o desejo do coração do homem em ser conhecido, em construir uma torre, em realmente edificar aquilo que era necessário para o desejo humano, aquilo que seria edificado para fazer os seus planos, para o seu propósito de vida, e não para tornar Deus conhecido como era o seu propósito anterior. E dessa forma nós vamos ver que a lógica humana ela fica sem sentido, essa realização humana ela fica sem sentido, porque ela realmente está contrário àquilo que o Senhor desenvolve durante o livro de Gênesis, glorificar o nome do Senhor. Só que a gente não percebe que essa realização humana está sem sentido,
Porque essa torre de Babel realmente ela se torna uma fortaleza. Ela foi feita para gerar e fazer a vontade do homem. E dessa forma nós estamos vivendo em uma sociedade em que faz realmente a mesma coisa que essa torre. Nós estamos precisando de alegria, nós vamos gerar a nossa própria alegria. Nós estamos precisando de amor, nós vamos fazer o nosso próprio tipo e o nosso próprio amor. Nós vamos recriar o amor, porque essas coisas não estão baseadas no Senhor, mas elas estão baseadas nas nossas próprias vontades. E realmente o homem ele deseja a cada dia se tornar conhecido. Realmente ele quer se tornar conhecido diante do mundo, as suas vontades, aquilo que ele tem para fazer. E nós devemos a cada dia nos perguntar uma coisa: será se nós realmente, através dos nossos propósitos, estamos glorificando o nome do Senhor? Ou será se nós estamos glorificando o nosso próprio nome e fazendo as nossas próprias vontades a cada dia? É preciso que nós analisemos, porque nós vivemos em um contexto de igreja que está muito tumultuado, é tudo muito rápido, a nossa rotina é muito rápida, e tudo passa tão rápido que nós muitas vezes não nos lembramos que o nosso propósito está aqui, não é apenas sentar num banco e levantar a mão e cantar, mas o nosso propósito a cada dia é através da nossa rotina, é através da nossa vida, é através de todas as coisas da nossa vida, glorificar o nome do Senhor. Esse que é o nosso propósito. Nós não podemos esquecer disso. Nosso propósito aqui é torná-lo conhecido entre todas as ações. É esse o nosso propósito. E dessa forma o propósito de Deus ele é abandonado. Esse propósito ele é deixado. E eu creio que para glorificar o nome de Deus, nós não podemos fazer separação da nossa vida na casa do Senhor, da nossa vida fora da casa do Senhor. Nós temos apenas uma vida, que é uma vida em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer essa separação que muitas vezes nós fazemos. Nós precisamos realmente render adoração a Ele, assim como nós rendemos aqui no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, em meio à pandemia, sem a pandemia, depois da pandemia. E dessa forma nós precisamos a cada dia olhar para a nossa sociedade, que é aquilo que realmente tem combatido a igreja, aquilo que realmente tem batido de frente nas mídias sociais, em outras partes do mundo. E nós vemos realmente uma confusão, um pensamento irracional. E nós precisamos realmente lembrar que a única coisa que nos dá sentido e nos dá esperança foi a morte de Cristo Jesus no Calvário. É a única coisa que vai nos trazer esperança, é isso. Não é a alegria passageira, não são as situações boas ou ruins. E nós precisamos lembrar que o homem ele vai edificar esses propósitos para si mesmo, ele sempre vai olhar para si mesmo. E a realização humana ela tem como objetivo natural edificar altares para si. Nós vamos ver que esses homens eles não dedicam essa torre ao Senhor, não. Eles criam altares para que o nome deles fosse glorificado. E preste atenção que ele vai dizer: vamos construir uma cidade como a torre que alcance aos céus. E a questão dessa torre é que ela é um santuário de adoração. Nós percebemos que ela é criada de uma forma vertical, apontando assim para o céu. Ou seja, ela tinha um propósito com Deus, mesmo que não fosse um propósito positivo, mas ele apontava para Deus. E dessa forma nós vamos ver algo muito interessante em Gênesis 11, é que uma cidade que ela não é edificada por Deus, é uma cidade que vai fugir do controle do Senhor, é uma cidade que não aceita os princípios do Senhor, é uma cidade que realmente não sabe quem é o seu verdadeiro Deus. E quando nós perguntamos quem é o verdadeiro Deus desse povo, nós podemos realmente analisar que eles eram os verdadeiros deuses de si mesmo. É o próprio ser humano que é Deus de si mesmo. E dessa forma nós vamos ver quando a vontade humana ela é feita para si, ela está contrária à vontade divina.
Nós podemos ver essa realização contrária quando a Bíblia diz: e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles tinham um objetivo contrário à vontade de Deus. E você vai ver que é realmente um povo, uma geração que autoafirma contra Deus. E como nós podemos perceber que um povo se autoafirma contra Deus? É quando o povo não está realmente disposto a ter um relacionamento com Deus. Esse povo, ele vai se autoafirmar, ele vai romper o seu relacionamento com Deus. Esse povo se autoafirma a cada dia, através da sua ira, através das suas construções, através da sua realização contra o Senhor. E esse povo se esquece de quando eles estão tentando matar o Senhor, eles estão matando a si mesmo. Porque nós sabemos que esse povo dependia de Cristo. Nós percebemos e nós sabemos a cada dia que nós dependemos de Cristo, porque a cada dia Ele é a expressão exata do ser do Pai, Ele é resplendor da glória do Pai. Ele é um sustentador da palavra poderosa, que a cada dia nos sustenta na obra dEle, na vontade dEle. E nós percebemos que essa sociedade vai criar deuses, e são deuses com D minúsculos, ou seja, não é o verdadeiro Deus. Mas eles tinham objetivo, mas o objetivo deles estava fadado à destruição, estava fadado a realmente a destruição. Aquilo que não exaltava o nome do Senhor não tem continuação. E preste atenção nesse versículo 4, quando nós olhamos, vai falar que este tipo de obra é algo que era feito da terra para o céu. Não é algo que é feito do céu para a terra, mas é algo feito pelo homem. E quando nós colocamos nossos olhos nas coisas terrenas e tentamos assim entronizar as coisas do céu, nós percebemos que as coisas não se encaixam. Nós percebemos realmente que esse momento que nós colocamos nossos olhos nas coisas terrenas, nós perdemos a visão celestial, nós perdemos a visão da eternidade que o Senhor tanto plantou e colocou nos nossos corações a cada dia. Nós vamos ver que esses homens, eles queriam criar seu próprio poder, a sua própria proteção, eles queriam criar a sua própria felicidade, eles queriam subir em um lugar e alcançar a felicidade que eles não podiam fazer. Nós vamos ver que, embora todas as dificuldades que esses homens estão passando, Deus, ele vai realizar algo extraordinário no meio desse povo. Nós vamos ver que o Deus da nossa esperança é realmente Ele que vai nos encher de alegria e de paz, e não as coisas terrenas que vão nos colocar confiança nas coisas celestes, mas é Ele que vai colocar no nosso coração desejo que transborde a esperança de Cristo e do Espírito Santo a cada dia. E nós vamos ver que acontece aqui um milagre. Nós vamos ver que o Senhor, ele confirma o caos dessa humanidade. O Senhor vem realmente mostrar que o homem necessita da graça de Deus. Em Gênesis 11, versículo 5, nós vamos ver que vai dizer que o Senhor, ele desceu para ver a cidade onde os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir aquilo que eles planejam fazer. Ou seja, preste atenção nesse milagre do Senhor. Realmente é muito interessante, porque o milagre do Senhor sempre vai nos mostrar o caos que está em nosso meio. Ele vai sempre, através do milagre dele, derramar a graça para que nós possamos olhar para ele em meio ao caos. E nós vimos a manifestação da graça do Senhor, e o que é muito interessante é que o Senhor, apesar de ser uma torre tão alta, o Senhor, ele tem que descer para olhar essa torre. Nós vemos uma certa ironia do Senhor, e eu acho muito interessante, eu acho muito engraçado que ele tem que realmente descer
do seu trono para olhar a realização humana. E dessa forma o Senhor vem destruir esse secularismo. O Senhor vem, através da manifestação da sua graça, mostrar aquilo que o homem não pode fazer. Nós vamos ver que os propósitos do homem no coração são muitos, mas nós vamos ver que o conselho do Senhor é que permanecerá para sempre em nossas vidas. É o conselho dele, é o propósito dele, é a soberania dele que vai reinar em meio aos nossos propósitos. E dessa forma, Deus ele insere o propósito dele em meio ao caos. Deus ele insere esse milagre em meio ao caos. E esse povo queria viver sem Deus. Eles não queriam Deus no meio deles. Ou seja, quando esse povo diz: nós não temos um Deus, não existe mais certo e errado. Tudo aquilo que eles queriam fazer estaria certo. Todas as obras deles estariam certo. Então, se nós vivemos hoje em dia sem o Deus, se nós não temos um Deus, as drogas estão certas, tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor está certo, tudo aquilo que vai de encontro à moral e tudo aquilo que o Senhor tem por princípios está certo. Então esse era o desejo do coração do homem. Mas o milagre divino, ele vai assim mostrar o propósito da graça. Ele vai assim mostrar o propósito de Deus na vida desses homens. E assim a Trindade se reúne e vem falando: venham, vamos descer e confundir as línguas, para que eles falem e que um não entenda o que o outro está realizando. E assim o Senhor dispersou aquele povo pela superfície da terra. Aquilo que eles queriam edificar, o Senhor não destrói aquele monumento. O Senhor realmente apenas confunde a língua daqueles homens e faz um milagre naquele lugar. E aquele lugar assim é chamado de Babel, porque o Senhor confunde aqueles homens e o propósito divino dá em continuidade. Porque no momento que eles se dispersam durante Gênesis, nós vamos ver o propósito do Senhor em povoar e encher a terra sendo realizado, a vontade do Senhor sendo realizada. Nós vamos ver o propósito do Senhor, contrário à vontade humana, sendo realmente continuada por outros homens. E nós vamos ver que a realização do Senhor, o propósito do Senhor, ele vai gerar salvação em nossas vidas. Quando nós olhamos para outro contexto bem parecido, lá no livro de Atos, quando nós prestamos atenção ali no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o Pentecostes, e dessa forma vai falar que o Espírito Santo ele desceu, o Espírito Santo foi sobre aquelas pessoas. Quando nós prestamos atenção que quando é uma obra do céu para a terra, não há confusão, não há coisas ruins, não há pecado, não há destruição, não há problema. É realmente o Espírito Santo atuando no meio do seu povo, é realmente o Espírito Santo derramando a sua graça sobre o seu povo. E nós vamos ver que a pregação de Pedro entra no corações desses homens. E realmente essa pregação vai gerar fruto. Ele vai falar acerca do Evangelho de Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Ele vai falar as verdades eternas do Pai para aqueles homens. E nós vemos o agir do Espírito Santo por meio das línguas. E nós vamos ver esses homens com o coração contrito, realmente com o coração aberto para a vontade do Senhor. E nós vamos ver que mais de 3.000 homens vão se converter. Então o Senhor tinha um propósito que foi realizado e foi dado continuidade por meio de um milagre de Deus. É sempre a graça sobre nós que dá continuidade ao propósito dele. Nós precisamos a cada dia lembrar e olhar para as nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos fazendo planos e o Senhor está reprovando. Muitas vezes nós estamos tendo propósito em nossas vidas e nós estamos recebendo a reprovação do Senhor. E nós realmente devemos perguntar ao Senhor:
é da sua vontade que eu faça isso, porque o Senhor reprova aquilo que esses homens estão fazendo. E nós precisamos a cada dia nos basear naquilo que Ele nos deixou, no manual de fé e prática que o Senhor nos deixou, que é a palavra do Senhor. E realmente o Senhor coloca nos nossos corações a dependência da sua palavra, e Ele derrama graça e misericórdia. E assim o Senhor, por meio desse Pentecostes, o Senhor Ele vai dar abertura ao seu Evangelho, o Senhor vai dar abertura ao seu propósito. Ou seja, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor tem continuidade. Não tem nada que possa parar o propósito do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor Ele vai fazer o seu milagre em Pentecostes, e hoje nós usufruímos do Evangelho da graça. Nós a cada dia usufruímos desse propósito do Senhor. Cada dia nós usufruímos desse Evangelho que nos alcançou, dessa salvação que foi pregada aos homens por meio do pecado. E nós vamos ver que esses homens reunidos, Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele se levanta, e assim a salvação do Senhor é dissipada no meio desses povos. E o Senhor abre assim uma porta para o Evangelho, que era o Evangelho da salvação, e grandes milagres acontecem. E nós precisamos analisar quais os projetos que nós estamos tendo na nossa vida, quais os projetos que estão acontecendo nas nossas vidas. Por mais que o Senhor tenha um projeto nas nossas vidas, nós precisamos a cada dia dos milagres dele, daquilo que ele tem para fazer em nossas vidas, porque nós necessitamos desse Espírito Santo que vai confirmar, que realmente vai afirmar o milagre dele, o propósito dele. Nós vamos ver que os projetos, vários, o Titanic, a Torre de Babel, entre outros projetos do homem é frustrado. Mas nós vamos ver que o projeto do Senhor tem continuidade. O projeto dele é santo, o projeto dele é amor, o projeto dele é paz, o projeto dele é continuidade, o projeto dele é perfeito, o projeto dele é agradável sobre as nossas vidas. E ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Nós precisamos olhar para as nossas vidas a cada dia. Nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo nesse mundo, realmente olhar para aquilo que nós falamos e vivemos, e perguntar se o Senhor se agrada, ou se nós estamos realmente como esse povo ignorando a palavra do Senhor, se nós estamos levando realmente a nossa vontade de antemão e deixando relacionamento com o Pai, que é aquilo que é mais importante, é a relação íntima com Deus, é aquilo que Ele deseja para todos nós. Nós precisamos ver se nossas vidas realmente estão centradas em Deus, se nós estamos anunciando esse Evangelho da graça, porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Ele fez por nós. Nós estamos nos importando apenas com os nossos projetos, mas Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Essa bênção divina que é derramada sobre esse povo é tocada para frente, esses propósitos vão à frente. Nós precisamos realmente saber que uma sociedade, que uma igreja sem o Senhor, ela tem um ponto final, ela tem um encerramento. Nós precisamos a cada dia olhar para as nossas obras terrenas. Nós precisamos sim analisar nossas obras, para ver se nossas obras estão realmente colocando o Senhor no lugar que Ele é devido. Será se realmente nós temos vivido de obras terrenas ou obras celestiais para a glória de Deus? Isso nós precisamos analisar nas nossas vidas. Será se nós estamos nos desafiando a cada dia a viver sem Deus, e nós estamos matando a nós mesmos como esses homens? Diferente da história desse homem chamado Nimrod, que a cada dia nós possamos nos tornar fracos diante do Senhor, porque diante do Senhor, quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. No Senhor, quando nós estamos dobrados, quando nós estamos buscando a presença dEle,
aí sim nós estamos fazendo a vontade dEle. Não é apenas pela nossa força que nós vamos vencer uma pandemia, mas é pela graça do Senhor. Não é apenas pelos problemas, não é apenas pela nossa intelectualidade, pela nossa racionalidade, pela nossa força, pela nossa condição, mas é pela graça dEle que nós vencemos os problemas dia após dia. É fazendo o propósito dEle que Ele dá continuidade à vontade dEle na nossa vida. Deus, Ele se alegra de pessoas humildes, se alegra de pessoas que estão dispostas a gastar tempo com Ele. E humildade, eu não estou me referindo ao que você veste, ao que você compra, aquilo que você dirige nas ruas de Brasília. Eu não estou me referindo a isso, mas a verdadeira humildade é aquele que se coloca à disposição de fazer a vontade do Pai. Essa é a verdadeira humildade que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e nos perguntar: será se tem projetos que o Senhor tem para as nossas vidas? Ou será se tem projetos que nós estamos estabelecendo nas nossas vidas que não são o propósito do Senhor? Será se Deus tem falado aos nossos corações a cada dia e nós estamos igual a esse povo, realmente fazendo a nossa vontade, falando a nossa língua e vivendo a nossa unidade conforme aquilo que nós queremos ou pensamos? Nós precisamos analisar e ver realmente aquilo que vai fazer a vontade do Pai. Nós precisamos olhar para o alto. Nós não podemos fazer igual esses homens na torre, construir em direção para o alto, mas nós precisamos olhar para o alto e realmente falar: Senhor, eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu poder, eu necessito da Tua misericórdia para continuar firme no Teu propósito. Nós vamos ver que essa Torre de Babel é um exemplo de um projeto que não deve ser realizado. É um projeto que deve ser deixado de antemão, porque é um projeto que não se compromete com os projetos do alto. E dessa forma, que nós esqueçamos nossos nomes, os nossos títulos e tudo aquilo que nós temos, e realmente nós possamos fazer o nome do Senhor célebre em nossas vidas, que nós possamos edificar um altar, que nós realmente possamos edificar uma torre dos nossos corações, apontando para o alto, mas fazendo a vontade dEle em cada dia. Que realmente nós possamos viver para Cristo, que nós possamos realmente viver e falar desse Evangelho que o Senhor tem compartilhado conosco a cada dia, que a nossa única satisfação a cada dia, que o nosso único desejo seja viver um relacionamento íntimo com o Pai. Amém. Eu quero orar com os irmãos. Não sei se o Ministério de Louvor vai vir aqui à frente, mas gostaria que vocês orassem comigo e refletissem no coração de vocês tudo aquilo que vocês têm colocado na frente do propósito do Senhor, que vocês realmente curvassem suas cabeças, fechassem seus olhos e perguntassem: Senhor, o que eu tenho feito em meio a esse período de caos? Será se eu tenho apontado para o alto e feito as minhas vontades? Ou será se eu tenho apontado para baixo? Será se eu tenho me curvado diante de Ti e feito a Tua vontade, que é aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Que nós possamos nesse domingo nos entregar diante do Senhor, que nós possamos estar dispostos a mudar a direção das nossas vontades. Você hoje pode ter chegado aqui com a sua vontade direcionada para o seu coração, para os seus desejos. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei realmente o que passou pelo seu coração, os desejos do seu coração, mas o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. A palavra dEle perfura a nossa alma e o nosso espírito, então Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Então que você pergunte ao Senhor: realmente, Senhor, eu necessito fazer a Tua vontade, mas me ajuda, eu preciso do Teu milagre, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu agir na minha vida para fazer a Tua vontade.
Eu preciso do Senhor. Realmente esses homens não se interessavam em fazer a vontade dele. Mas nós somos servos do Senhor, nós conhecemos a revelação, nós conhecemos o Filho que se fez homem, se humilhou e se colocou entre nós, e assim Ele se deu por nós. Nós conhecemos a revelação de Cristo, nós conhecemos o propósito, nós conhecemos o desenrolar da história, nós sabemos que Ele tem um propósito além daqui, e que nós possamos aqui fazer o propósito dEle, para que lá nós possamos realmente glorificar o nome dEle, como nós glorifiquemos aqui. Irmãos, aqui é apenas uma continuidade do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Não para por aqui aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Não para por aqui aquilo que o Senhor tem para fazer. Os milagres do Senhor aqui em meio ao caos. Esse caos vai acabar, mas a graça dEle, a fidelidade dEle, a fé dEle continua nas nossas vidas. E nós precisamos realmente nos render a cada dia e reconhecer: Senhor, eu necessito dos Teus planos para viver aquilo que o Senhor tem. Eu preciso dos Seus planos, mesmo doendo, mesmo sendo difícil, mesmo tendo as dificuldades, para viver na Tua felicidade, porque a Tua felicidade é que me completa, a Tua felicidade é que me faz viver no Teu propósito. Que a cada dia nós possamos realmente render graças ao nome dEle, que a cada dia nós possamos nos humilhar diante dEle e reconhecer que o nome dEle deve ser glorificado, que o nome dEle deve ser exaltado, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida. Jesus, queridos, como diz o livro Provérbio, ao homem cabe fazer planos, projetos, mas executar é de Deus, e Deus não vai executar nenhum plano que Ele não tenha aprovado em nossa vida. Então a gente tem que seguir essas orientações e sermos sábios, porque nós temos uma mente muito fértil. Ou mente que projeta é a nossa, né? O tempo todo a gente está projetando, o tempo todo. E eu acho que Deus fica lá de cima olhando assim: será que Ele sabe que eu existo? Será que Ele sabe que eu quero fazer parte, que eu estou nesse negócio aí? Não é? E Deus vai e faz tudo diferente. Às vezes a gente faz uma coisa e Deus faz outra.